Boa noite, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre úlceras de decúbito. Então, a úlcera é uma lesão localizada na pele ou tecidos subjacentes, normalmente sobre uma proeminência óssea, secundárias a um aumento de pressão externa ou pressão em combinação com cisalhamento. Então, a úlcera ela vai acontecer quando o tecido mole, tecido subcutâneo, é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura, e por um período de tempo prolongado. Então, o tecido ele vai ficar entre uma proeminência óssea e uma superfície, seja um colchão, seja uma cadeira de rodas, uma superfície dura. E o que seria o cisalhamento? É um fenômeno de deformação da pele ou do tecido subcutâneo que promove um breve deslocamento desse tecido em diferentes planos. Além disso, a fricção, ocasionada também nas mudanças de decúbito inadequadas do paciente, também vão aumentar a predisposição a uma lesão, que são as lesões por fricção, numa pele sensível, numa pele pouco irrigada, de uma pessoa que fica muito tempo imóvel, né, com muito tempo numa mesma posição, então isso vai gerar aí uma predisposição ao surgimento de uma ferida. Então é uma afecção tissular, uma afecção da pele, onde há uma compressão, uma fricção e pressão no tecido mole. Então aqui tem uma figura que ela mostra a circulação sanguínea acontecendo de forma correta. Aqui no meio acontece a pressão dessa circulação, então tem proeminência óssea de um lado, superfície dura de outro. E aqui o cisalhamento, que seria o deslocamento desse tecido. Então, esses serão os fatores que irão predispor a úlcera de decúbito. Então, esse tecido ele vai ficar pouco irrigado e a irrigação, a nutrição tecidual, ela vai diminuir de uma forma que pode gerar até necrose desse tecido, dependendo do grau da ulceração. Aqui também tem uma foto bem didática que exemplifica o que acontece. Então, a circulação sanguínea, ela vai ficar pressionada. Então, nessa foto, uma circulação normal e aqui um déficit da circulação. Então, aqui eu tenho uma superfície dura, aqui eu tenho uma proeminência óssea e no meio o tecido, então, sob pressão. Os fatores de risco são divididos em fatores extrínsecos e fatores intrínsecos. Então, a fricção, que é como se fosse esfregar ali no tecido e gerar uma pequena queimadura com até formação de bolhas, então o início de uma ferida. O cisalhamento, que é o deslocamento da pele do tecido. A umidade também, que deixa a pele mais sensível, a pele mais vulnerável. A imobilidade, o que vai auxiliar nesse aumento da pressão e déficit da circulação sanguínea, circulação linfática. Higiene inadequada, que vai aumentar o risco de infecções, que é um agravante das úlceras de decúbito. O colchão inadequado, uma superfície muito dura, seja uma cadeira, uma poltrona, uma cadeira de rodas, e o uso de roupa de cama incorreta, então tecidos mais duros, pouco maleáveis, que ficam dobrados ou que geram muitas bolinhas de tecido e que vão aumentar ali a fricção no tecido, podendo lesionar. Fatores intrínsecos, então é pouca mobilidade desse paciente, déficit de sensibilidade, a idade também, pacientes idosos, eles possuem uma nutrição inadequada, pacientes acamados que não conseguem se alimentar de forma adequada, né?
não tem um acompanhamento nutricional, também pode ser mais suscetíveis à abertura, à deiscência, né, da pele na ferida. A nutrição do tecido, então a falta de nutrientes vai interferir na nutrição, e a falta de vitaminas, de proteínas, de sais minerais também comprometem a qualidade e a integridade dos tecidos. Então, a hipotrofia, a diminuição da nutrição, a obesidade, o déficit da nutrição, a obesidade, o edema, que vai proporcionar um peso ainda maior naquela superfície, naquele tecido mole. Então, as regiões mais afetadas, a região sacral, ela varia de 29,5% a 35,8% dos casos. É a região mais afetada, porque a maioria dos pacientes, quando possui aí um familiar, um cuidador que não é bem orientado, eles ficam na posição de decúbito dorsal por muito tempo. Então, a região sacral ela é mais afetada. Deve-se, então, tomar bastante cuidado quando se eleva a cabeceira desse paciente também, porque a pressão no sacro aumenta. Região de calcâneo, de 19,5% até 27,8%. Região trocantérica, de 8,6% a 13,7%. Regiões de glúteos, pernas, maléolos, pés, região isquiática, cotovelos e escápulas são menos afetadas, então varia entre 1% e 6% dos pacientes. Então aqui tem uma foto que vai exemplificar aí as principais locais, as principais regiões afetadas de acordo com a proeminência óssea. Então ali o paciente em decúbito lateral, então as regiões mais acometidas vai ser ali a região da cabeça, na orelha, o ombro, os cotovelos, o quadril, joelho e maléolos. Na postura sentada, então com cabeceira elevada, né, não chega a ser sentado ainda, com cabeceira elevada, então o paciente vai ter pressão na região occipital, região de escápula, muita pressão em sacro e pressão em isquios e calcâneo. Na posição em decúbito dorsal, então também maior pressão no occipito, nas escápulas, no olecrano, no sacro e no calcâneo. E na posição sentada, então bastante pressão no calcâneo, pode ter também nos maléolos, se os pés ficarem muito juntos ou ficarem batendo ali no apoio da cadeira. Região de isquios, região de sacro, região de escápula também são bem afetados. Então é necessário diminuir a pressão nessas proeminências ósseas. Aqui também mais um desenho de decúbito dorsal, exemplificando as regiões mais afetadas, onde há maior pressão nas proeminências ósseas. Então aqui na grade costal também, decúbito ventral, então alguns pacientes necessitam ficar nessa posição de prono, né, principalmente quando internados, e podem então evoluírem com úlceras. Então, alguns pacientes também que realizam cirurgias muito longas, acima de 5, 6 horas de cirurgia, também, se não forem bem assistidos, após ou durante a cirurgia, podem evoluir com uma úlcera de decúbito. Então, em decúbito ventral, região de hálux, joelhos, órgãos genitais, região de mamas, acrômio e na face, região de orelha, bastante acometido também. Pode surgir ulcerações em pacientes acamados e que fazem uso de sondas, de catéter nasal para oxigenoterapia. Então, a região ali onde fica a sonda encostada na boca, na orelha, no nariz, então pode gerar também uma ferida por fricção ali naquele local. Preciso tomar cuidado. E aqui tem a classificação dos graus da úlcera, da mais simples, que é a categoria 1, da mais amena, até a mais grave. Então, categoria 1, a pele ainda está intacta,
mas já há uma inflamação, então tem um rubor bem considerável, a área é bem localizada e o risco de abertura dessa ferida é muito grande, pode acontecer aí em menos de 2 dias após essa fase, ela pode evoluir para a categoria 2, onde haja a perda parcial da espessura da derme, o surgimento de uma bolha, que é bem característica ali de um movimento de fricção que aconteceu, e evolui, então, se não cuidada, para a categoria 3, onde a perda total da espessura da pele, o tecido adiposo já pode ser visível, tecido desvitalizado, a profundidade vai variar conforme a região, então nessa fase o paciente sente bastante dor. Aqui, então, categoria 4, então é um estado bem grave da úlcera, então além da ulceração, da má cicatrização, desvitalização, necrose, então o paciente vai sofrer com um agravante, que o principal agravante é a infecção. Então a perda total da espessura dos tecidos, a exposição óssea, é possível ver tendões, músculos, o tecido está desvitalizado, está totalmente necrosado. Como consequências, o paciente ele vai atrasar o retorno para sua casa. Então, se é um paciente que precisou ficar internado, ele vai ficar bastante tempo internado e pode aí surgir as infecções, né, decorrentes do internamento, as infecções hospitalares. Atraso nas atividades laborais, então o paciente vai demorar para o retorno ao seu trabalho. E as complicações, então a principal complicação seria a infecção ali da ferida, pode gerar sepse, né? Então, para avaliar, é necessário avaliar a integridade da pele, então verificar as áreas avermelhadas, feridas, bolhas, se a pele está limpa, seca ou hidratada. Então, lembrem que a pele seca, ela é muito suscetível a fissuras, então para surgir uma ferida é muito fácil. A circulação sanguínea, como que está a circulação? Então, geralmente há um déficit de circulação pela imobilidade. Verificar como que são as mudanças de decúbito do paciente, seja ele internado ou seja ele atendido no domicílio. Quando atendido no domicílio, o cuidador, o familiar deve ser muito bem orientado quanto às mudanças de decúbito, o posicionamento adequado, principalmente quando o tempo de imobilização vai ser um tempo mais prolongado, quando acontece no horário do paciente dormir, né? Então tem um tempo mais prolongado aí de imobilidade. A cinesioterapia, que é imprescindível no tratamento, na melhora da circulação, na manutenção da amplitude de movimento, na prevenção também de atrofias e deformidades. Cuidado com os tecidos, então lençóis, fronhas, cobertores devem ser leves, sempre bem limpos e maleáveis, né, não tão duros e pesados. Para prevenir, então, muito melhor do que tratar essa lesão é prevenir. E a úlcera, ela vai acontecer decorrente de alguma patologia de base do paciente. Então, para prevenir, o melhor é evitar a imobilidade e a pressão nas proeminências ósseas por tempo prolongado. Então, essa é a principal forma de prevenção. Além disso, evitar a umidade para que a pele não fique sensível, não fique vulnerável, evitar contato com urina e com fezes. Então, o paciente, a maior parte das úlceras acontece na região sacral e muitas vezes é comum do paciente usar fraldas. E daí, quando a urina e as fezes elas entram em contato com essa ferida fica sempre infectada. Então, gera a infecção, que é um agravante, e dificulta a cicatrização da ferida. Então, evitar a fricção, evitar o cisalhamento, que é o deslocamento dessa pele.
Então, cuidar nas mudanças de decúbito, na troca de roupa, na hora do banho, fazer com muito cuidado para evitar então a fricção e cisalhamento. Não massagear, porque o massagear vai aumentar mais ainda a pressão das mãos também vai aumentar a pressão na proeminência óssea. Oferecer sempre um bom acolchoamento, um bom posicionamento, principalmente nas horas em que o paciente vai ficar por um tempo mais prolongado, sem a mudança de decúbito, e um colchão adequado. Então, mais indicados são os colchões de água, né, que não são colchões duros e que diminuem aí a pressão no tecido móvel. A gravidade e a profundidade das lesões, das úlceras, elas estão muito relacionadas com o grau da pressão exercida e também o tempo de permanência, né, de imobilidade por tempo prolongado do paciente na mesma posição. Além disso, as condições de higiene, as condições de nutrição também devem ser consideradas. Então, é necessário para evitar essas feridas que haja alternância de decúbitos de 2 em 2 horas. Então, o paciente ele deve ser movimentado, acontecer a mudança de decúbitos a cada 2 horas, não mais do que isso. Isso vai reduzir a duração e magnitude da pressão exercida sobre áreas vulneráveis do corpo. Então, vai intercalar, a pressão ela não vai ficar o mesmo tempo no mesmo lugar. Quando há altas pressões, durante curto período de tempo, é necessária essa alternância de decúbito a cada 2 horas. Agora, se o período de tempo for muito longo com imobilidade, então vai ser necessário uma baixa pressão. Então, o cuidador, o familiar, a equipe que assiste esse paciente vai ter que encontrar formas, utilizando acessórios como bolsas de água, luvas com água, adaptações para evitar as pressões durante os períodos prolongados, que é a hora que o paciente dorme, né, à noite, que o cuidador, o familiar, eles vão estar aí dormindo. Então, nesse horário, é necessário um bom posicionamento e o uso de acessórios adequados para evitar a pressão, porque vai ser um período aí longo em que o paciente não vai fazer a alternância de decúbitos. O tratamento. Então, a fisioterapia ela vai auxiliar principalmente na prevenção das úlceras de decúbito. E como nós já conversamos, a prevenção vai acontecer principalmente diminuindo a pressão nas proeminências ósseas. Então, é necessário diminuir essa pressão, é necessário que o fisioterapeuta realize adaptações, oriente muito bem o familiar, para evitar, então, o surgimento das úlceras. Porque depois que essa úlcera surgir, a cicatrização também é muito difícil, visto que tem uma circulação inadequada, uma nutrição inadequada e imobilidade do paciente. Mas para a cicatrização, nós temos também muitos recursos valiosos que vão auxiliar. A fototerapia com o laser, então, vai trabalhar a cicatrização. A corrente galvânica também auxilia a restabelecer a bioeletricidade celular, diminuir edema e processo inflamatório, assim como a microcorrentes também auxilia. O equipamento de alta frequência, ele é muito valioso porque além de ser bactericida, ele também vai auxiliar no processo de cicatrização pela liberação do ozônio, que tem essa característica de estimular a cicatrização e de ser bactericida. A cinesioterapia, como nós já comentamos também, evitando a imobilidade desse paciente e as grandes perdas, né, osteomusculares, o posicionamento, então com alternância de decúbitos, o paciente deve alternar os decúbitos e ficar posicionado de uma forma que não haja pressão nas proeminências ósseas, principalmente em períodos onde que ele fique um maior tempo imóvel, né, que é durante o período da noite onde que ele está dormindo. E, se possível, tratar a patologia de base, a patologia que levou o paciente àquela condição de imobilidade.
Então, seja por uma sequela de um AVE, seja por um acidente. Então, é necessário o fisioterapeuta avaliar então a possibilidade do tratamento da patologia de base, se possível for, né? Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre úlceras de decúbito. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu me encontro à disposição, tá? Obrigada.